O amor do Cristo nos constrange. Quando Jesus encontra santuário no coração de uma pessoa, Jesus vai modificar o caminho dessa pessoa. Nós vemos constantemente pessoas que antes nós percebíamos em desvio, com vícios, com depressão. Quando elas são tocadas por algo espiritual, algo envolvendo a fé, existe uma transformação que transborda. Essa pessoa, ela deixa de ser o homem velho, a mulher velha, de atitudes que talvez sejam equivocadas, e a gente começa a perceber essa pessoa em um novo caminho. É que ela teve contato com verdades espirituais. Quando há luz, não há mais lugar dentro dessa criatura para adoração passiva. Quem se diz cristão, quem entende o que é a boa nova, essas boas notícias, que é o Evangelho de Jesus, que nos fala do reino espiritual, porque Jesus, quando esteve aqui, ele sempre dizia: meu reino não é desse mundo, gente. Ele dizia: meu reino é espiritual. Se a gente olhar a magnitude de Jesus, a gente vai perceber que é uma escola transitória e que a vida real, a pátria real, é no plano espiritual. Então, quando a gente tem essa mudança de percepção e de paradigma, que a vida não começa aqui, na verdade, aqui, uma escola para a gente se aperfeiçoar e voltar para casa, como estudante. O estudante não quer ficar o tempo inteiro na escola. Ele quer aprender o que for necessário, mas depois ele se desconecta da escola. Então, assim também é com o plano espiritual. Então, Jesus passa todo o momento que ele tem aqui na vida material ensinando as pessoas de que existe um caminho que não é o mais fácil, de atalho, o mais gostosinho. Na verdade, é o mais complicado, porque é sobre a gente olhar para a gente, olhar para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos, colocar luz nisso, observar e melhorar aquilo que é possível. Esse processo de autotransformação é que o Evangelho convida. Porque você vai ver Saulo se transformando em Paulo. Como? Através de ensinamentos que tocaram tão profundamente a alma dele, que ele foi mudando de caráter. Ele foi mudando o comportamento dele. E conforme ele muda, a multidão ao redor dele começa a ter coisas maravilhosas. Por passagem que diz: através das mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas. Qualquer um de nós, se a gente buscar esse caminho de melhoramento, a espiritualidade, Deus vai nos usar. Então, muitas vezes você vai passar na rua e tem uma pessoa com muita dificuldade, aí Deus, a espiritualidade, teu anjo da guarda, teu mentor, vai colocar assim na tua orelha, né? Ou uma ambulância. Veja se tem como ajudar. Por quê? Porque você já entendeu verdades imutáveis. Que primeiro é o plano espiritual, a energia e a espiritualidade, e depois é a matéria. Por que a maioria das pessoas que a gente conhece que é materialista, ela não se interessa em entender do ponto de vista espiritual? Porque quando você começa a observar as coisas com essa lente da energia e da espiritualidade, você não pode ferrar ninguém. Eu não posso ferrar ninguém. Porque quando a gente entende energia, a gente entende campo, campo de energia. Ação e reação. Então você começa a compreender as camadas da vida. Não é só assim a vida do jeito que eu quero, não. É a vida do jeito que ela é. As camadas, né? Aí o energético, o espiritual, o mental, o psicológico, o material. Então a vida ela tem 5 filtros, né? O mental, o material, o psicológico, o energético e o espiritual. Então você começa a olhar tipo, bom, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Aí você começa a perguntar, mas qual que é a minha intenção aí? E aí você já está percebendo que não é por aí, né? Você já entende, né? Então, quando a gente tem contato com essas verdades, a gente se sente incomodado de ter que melhorar. Tipo assim, o meu caráter é tipo tirar uma vantagem aqui e ali, aplicar um atestado. E quando você começa a compreender espiritualidade e energia, você entende que não dá para fazer isso. Porque tudo que eu faço volta para mim. Então existe sai dos nossos olhos uma fantasia, uma lente que é uma lente de fantasia, porque de ilusão, porque eu olho através daquilo que eu gostaria que fosse, mas a vida é como ela é, não como eu quero que ela seja, não como você quer que ela seja, como João, não, a vida é aquilo ali, a gente é que se adapta. Então, algo indefinível transforma aquele espírito. Quando a gente tem contato com a mensagem, a boa nova, que é boas notícias, o evangelho significa boas novas, né? Boas notícias. Significa que depois que eu entendo que o plano espiritual é a realidade eterna, sempre vai ser espiritual, e de vez em quando a gente vem para a materialidade para aprender, a gente começa a perceber a vida e a realidade de uma maneira diferente. Então,
quando Jesus vem fazer esse ensinamento, vem vivenciar, experienciar e exemplificar que todos nós temos algum tipo de cruz aqui, né? Qual que é a cruz? Uma é a cruz da vaidade, a pessoa sofre com aquilo. Ela sofre porque ela não é bonita. Ela sofre porque ela envelheceu. O outro tem a cruz de uma doença. Não consegue se recuperar nunca. Melhora e cai. Melhor. O outro tem a cruz que veio com uma prova de menos recurso financeiro. E assim cada um tem a sua cruz. A questão é que as pessoas elas querem meio que negar, né? Eu não tenho cruz nenhuma. Claro que tem. É só você olhar direitinho. Tem gente que não pode ter filho. São as nossas cruzes. Mas quando a gente vai compreendendo por que a gente veio com isso, a gente entende que a vida é educativa. Então, quando Jesus encontra no coração da gente aqui, por exemplo, a gente quer melhorar, a gente se diz cristão, a gente quer começar a entender cada vez mais o Evangelho. Por que nós estamos aqui? Durante esse tempo que a gente está aqui, como é que a gente tem que viver melhor a vida? E aí, Jesus sempre vai nos colocar. Você tem o livre-arbítrio, mas você tem responsabilidades. Quais? Aquela decisão que você toma, por impulso ou consciente, você vai se responsabilizar por ela. Você vai responder por ela. Mas o livre-arbítrio o livre-arbítrio é você escolhe o que quer, mas você se responsabiliza por aquilo que vier, daquele ato, daquela situação. Então, gente, qual que é a nossa grande questão? A gente fazer melhores escolhas. A gente pode mudar a qualquer momento. E quando Jesus nos encontra, o espírito mais puro que já pisou aqui, entende que a gente está nesse processo de eu quero melhorar, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, vai nos ajudar em todos os aspectos. Sabe, a gente vai passar por situações desafiadoras? Vai, claro que vai. Mas quando a gente tem o recurso da fé, a gente tem mais coragem, a gente tem mais fortaleza. E aí esse movimento de passar pela situação, ele é mais leve. Diferente de uma pessoa que não tem fé, não tem entendimento de espiritualidade, e aí vai passar por um desafio, não aguenta. Quer logo tirar a vida, quer logo, sabe, se enlouquecer. Então, quando eu falo que a espiritualidade, ela nos dá coragem, claro que ela nos dá coragem, porque primeiro você aprende, depois você entende. E ao entender, você percebe, peraí, eu tô botando energia e foco em coisas que, tipo assim, é transitório. Então, é pouco inteligente eu colocar todo o meu gás naquela cesta de ovos. Eu vou dividir aqui metade, metade e vou viver em equilíbrio, não é? Então, Jesus, ele vai usar os espíritos de luz, né? Os anjos da guarda da gente, mentores espirituais, que vão nos dar sugestões. Ao longo do dia, a gente tem várias sugestões negativas, das entidades inferiores, né? Vai lá, vamos lá pro bar, vamos encher a cara, vamos não sei o que. Entidades negativas. Vamos lá, faz aquela prova, tenta aquele trabalho não sei aonde, fala com fulano, ele vai te dar uma oportunidade. Espíritos de luz. Então Jesus vai nos ajudando nessa caminhada, de volta ao que realmente importa. Caracteriza a massa comum por desajustado, porque quando a gente está em processo de mudança de comportamento, vai ter uma galera que vai dizer pra gente, não, a pessoa fulano pirou, olha lá, agora tá dando uma de crente, não é? Então, tipo assim, legal é o selvagem, que quer passar o rodo em todo mundo, quer beber todas até passar mal, quer usar todas as drogas, esse é o legal. E o crente é o palhaço. Então, tipo, a gente precisa meio que revisitar o que a gente entende de palhaçada e o que a gente entende de vida real. Porque, olha, na hora da dificuldade mesmo, não é os amigos de bar que vão nos ajudar. Não é. Normalmente é os amigos de crença, pessoas que estão conosco em grupos de estudo, pessoas que estão em crescimento. Como essas pessoas já cresceram, a sua percepção, já estão no caminho de transformação, elas se importam com quem está ferrado. Agora, quem está no bar não se importa com quem está ferrado. Ok? Então, as pessoas vão achar que quem está aprendendo sobre espiritualidade é ou palhaço ou é doido. Legalzão mesmo é aquele que está sem trabalho, dependendo de todo mundo,
enchendo a cara até as tampas, usando droga, em depressão. Esse é o mais legal. O trabalhador divino, que é quando você começa a estudar realmente o Evangelho de Jesus, você vai começar a perceber que você é convidado a ajudar na obra. E você também é convidado a olhar todas as pessoas como irmãos. E aí? Você começa a observar as pessoas, você vê assim, nossa, então quer dizer que todo mundo aqui é irmão por parte de Deus? É. Quer dizer que eu vou ter que ajudar? É. É só assim que a gente reduz o egoísmo. Quando a gente se coloca em campo para ajudar. Então, essa boa mensagem nos renova a conceituação da existência. A gente começa a perceber que, nossa, como é que eu não vi isso antes? A existência tem um monte de camadas. Então tem um monte de coisa acontecendo, gente, e que é preciso muita fé. E fé não é só no sentido de você acreditar no divino, acreditar na espiritualidade, entender que existe espiritualidade do bem, de luz, e a espiritualidade negativa, que faz sugestões mentais. Você vai perceber assim, ó, quanto mais você começar a ouvir coisas negativas, ah, vai em tal lugar. Peraí, isso é um espírito de luz ou é um espírito negativo? Você vai na hora identificar. E aí você deixa de ser manipulado. A gente entenda que existe espírito de luz, espírito negativo, que a vida real é a espiritualidade. Nós estamos na matéria. A experiência é na matéria. Então é 50% entendimento espiritual e 50% material. É como a gente vive na matéria. Com os conhecimentos espirituais, a gente aplicando na matéria. Tá fazendo sentido? Porque não adianta nada você estudar sobre espiritualidade na sua religião, do jeito que você gosta, e não fazer conexão com a realidade. Peraí, eu aprendi sobre tal coisa. Como é que eu vou aplicar isso aí? Aprendi sobre perdão. E a gente, como a gente sabe que a gente errou, a gente perdoa os outros também. Por que o evangelho ele renova a gente? Porque ele nos traz a vida real. Se a vida real é a do espírito, aqui é cheio de teste. É tipo a gente está andando e é um jogo. Todo dia vai aparecer uma lição para ver se a gente já aprendeu algumas coisas. Então vem o teste, tem outro teste, um teste na família, um teste no trabalho, para nos testar, né? Para ver se a gente tá. A gente diz que é cristão, ok, beleza, vamos ver se ela é mesmo. E aí vem o teste. E aí às vezes a gente tá passando no teste e a gente tá vendo que vai reprovar. Mas é assim mesmo, e aí você tem que continuar. A espiritualidade nos dá coragem para no dia seguinte fazer diferente, fazer melhor. O problema é a pessoa sem fé, não entendendo nada do que está fazendo aqui e está sempre triste, desanimado. A vida chata, a vida sem conhecimento, a vida sem conhecer pessoas boas, ela é um tédio, ela é chata mesmo. O que ontem era prazer, hoje não passa de um ídolo que a gente disse, nossa, nem é ídolo isso, que bobagem, como é que eu gostava disso? Que a gente queria muito alcançar, hoje a gente percebe que, bah, ainda bem que a gente não alcançou aquilo ali. Foi um livramento. A voz do Mestre, Jesus, é doce, ela é um convite e ela é bem baixinha. Ela é aqui, ó, na consciência. Converte-se a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos, eles vão acontecer, gente. Vai acontecer dificuldades, mas você vai ter energia, fé e coragem para passar por isso. As pessoas acham que fé é só pensar no divino. Não. Fé é entender o divino e ativar o divino que está em nós. Se eu não acredito em mim, eu não tenho fé em mim. Mas se eu não tenho fé em mim, é porque eu não me conheço. Eu não sei, eu ainda não entendi que eu tenho esse divino dentro de mim. A espiritualidade, Deus, é a fonte de tudo e nós somos um fragmento disso. Então nós também temos a beleza, nós também temos a criatividade, talentos e dons. Mas nós temos que procurar, gente. A gente precisa entender como é que funcionam essas coisas. E não, eu não vou te vender nenhum curso de nada. Vai estudar, vai procurar um lugar espiritual para você ampliar a sua percepção. Porque a vida real é espiritual. Aqui é uma passagem. A gente tem que aprender aqui como viver bem. E viver bem significa equilíbrio. Quando eu não estou ativando os meus dons, as minhas capacidades, os meus talentos, a fé,
É a gente entender como é que funciona a espiritualidade, como que a gente aplica aqui na vida material esses conceitos, as leis. Quando a gente vai entendendo isso, a gente vai ficando mais atento, mais prudente. A gente para de oba-oba, de achar que, ai, alguém vai fazer, vai nos salvar. Jesus já veio, já deu o caminho. Eu tenho que me salvar. Que jeito que eu vou me salvar? No momento que eu tô vendo um desvio, um atalho, uma oportunidade de trair, de mentir, de enganar, eu tenho que ficar atenta para mim não cair nisso. É assim que eu vou me salvar. Atenta para não cair em buraco. Jesus converte a alma, tipo assim, a alma fica forte para resistir a tentações e a problemas. O apoio espiritual para a gente ter criatividade e entendimento de como lidar com as coisas. Quando eu estou nessa postura especial, que os outros têm que me servir, a minha vida não funciona. É um problema atrás do outro, porque eu não quero crescer. Cada um de nós vai ter que aprender, vai ter que estudar, vai ter que se trabalhar, vai precisar conhecer as suas próprias qualidades, a melhorar as coisas, a trabalhar os defeitos. É individual e todos nós, não tem uma exceção, todos nós vamos ter que passar por isso. Se propõe a crescer. Eu vou ser diferente a partir de agora. A vida é minha, então cabe a mim fazer modificações. E aí a vida vai começar a melhorar. Quando você toma essa atitude, chega de mimimi, de se vitimizar, de botar a culpa em todo mundo. Eu quero mudar o meu comportamento, porque quando eu mudo os lugares que eu frequento, eu começo a conhecer gente nova. Eu começo a ouvir coisas novas. E ao ouvir essas coisas do campo espiritual e que tem uma energia, uma vibração alta, vai limpando dentro de mim. E aí, meus amigos, aí a vida começa a funcionar. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na expressão de Paulo, que Jesus é tão bom conosco, a gente não tem noção, assim, das coisas que a gente fez em outras existências, né? A gente fez coisas bem ruinzinhas, todos nós. E aí, quando a gente vem para essa existência, a gente está passando por dificuldade, mas a gente é muito ajudado, é que a gente não vê. Então, para o mundo, as pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem essa mensagem de boa nova nas igrejas, no centro espírita, no centro de Umbanda, no budismo, não importa onde você ouça. Essa é uma mensagem de vida, uma vida nova, uma vida que fortalece a alma. E aí, quando você está fortalecido, pode vir o que vier, você vai com força, você vai firme, você vai com coragem, você pede a orientação espiritual e vai resolvendo, vai tirando do caminho as coisas. Felizes aqueles que espalham a esperança. Bem-aventurados aqueles que são seguidores de verdade do Cristo Jesus, que entenderam que somos todos irmãos e que cada um de nós, sem exceção, eu, você, o vizinho, aquela pessoa que a gente não gosta, todo mundo vai ter que fazer a sua partezinha. O amor do Cristo nos constrange, de verdade. A boa mensagem, a boa nova, ela precisou vir numa experiência muito dolorosa. Ele precisava, de certa maneira, de passar por aquilo para mostrar que existe vida após a vida. Porque ele retornou. Então, coisa boa para nós, né? Que é uma esperança e um entendimento maior das coisas. Vou ficando por aqui. O que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo para você, para sua família, muito entendimento, muito amor e muita paz.